Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou ler um texto do irmão Henrique Ramos chamado Fé em Meio à Crise. Esse texto foi escrito por ele, não por mim, por isso que eu vou ler, analisar e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos pedir ao Senhor que esteja conosco nesse nosso devocional. Senhor Jesus, nós pedimos que nós possamos ter fé em meio à crise, que nós possamos nos lembrar que Tu estás conosco todo o tempo, e nem um instante, Senhor, que a gente se esqueça disso. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença está sempre nos acolhendo e nos mostrando o quanto o Senhor nos ama. Amém. Meus irmãos, então hoje o nosso texto está em 2 Reis 5, de 1 a 14. E diz assim, sobre a cura de Naamã. Naamã era um comandante, né, da Síria. Então, Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma doença terrível de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiros uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando os 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tem o poder da vida e da morte, de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo, que oraria ao Senhor seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios de Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não pode se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Amém? Bem, o versículo-chave é o versículo 3, que diz: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Bom, irmãos, eu fico imaginando o que deve ser essa menina, né? Como ela deveria ser temente a Deus e como ela devia dar um exemplo de vida, né? Porque imagina, ela era escrava, gente. Tinha deixado a terra natal, o pai, a mãe, os irmãos, a família, tudo que ela poderia ter de bom ficou na terra natal. Ali era uma escrava e mesmo assim ela não deixou de testemunhar. É uma coisa fantástica, né, irmãos? Bom, então quando a gente lê esse texto, a gente é inclinado a enfocar na compaixão e a voluntariedade dessa menina que provavelmente, nessa época, ainda era uma adolescente, né? Ela foi levada como prêmio de guerra para Damasco, tornando-se escrava na casa do principal
inimigo de Israel naquela época, o general do exército sírio. Então tudo aconteceu, Israel foi saqueado, vencido, por quê? Porque Naamã liderava os exércitos e ele acabou trazendo como despojo, como prêmio, aquela menina para sua casa. Imagina, né? Se fosse a gente, ia ficar que nem aquelas velhas reclamando. Eu que não vou fazer nada pra esse cara, vou fazer tudo mal feito, jogar a sujeira debaixo do tapete, reclamar, né? Mas não. Então é possível que essa menina tenha visto seus familiares serem mortos pelo exército desse mesmo general, que agora estava leproso, né? Estava com essa doença de pele. Imagine isso, né? Se a gente, né? Fala assim, bem feito, matou meu pai, matou minha mãe, foi cruel, agora tá com lepra. Então aí ela podia ser muito diferente, né? Ela podia não ligar pro sofrimento daquele homem. Ela podia falar assim, não, bem feito, né? Ficar com um sentimento de vingança, alimentando aquilo, achando que ele merecia, né? Mas não. Ao contrário disso, ela nos dá um exemplo. Ela se compadece do homem e ainda aconselha a procurar Eliseu, né? Que era o profeta que existia lá em Samaria, na terra dela, porque ela tinha certeza que Eliseu poderia curá-la. Olha só, né? Primeiro, que mulher é essa, né? Que adolescente é essa, que moça é essa, que não nutre o sentimento de vingança e é capaz de perdoar. Segundo, assim, olha a confiança que ela tem no Deus vivo e verdadeiro de mandar o Naamã, o chefão lá do exército, ir lá para Samaria. Imagine esse homem dar uma pernada até lá e Deus não quer curar, ou Eliseu não quer atender, ou o passarinho cai do galho e ele volta leproso. O que seria dela? Mas ela não duvidou em tempo nenhum, né? Então, passa despercebido, no entanto, uma outra perspectiva preciosa sobre esta menina. A dimensão da sua fé. Ela ainda confiava no guarda de Israel. Ela sabia que o Senhor estava lá. A menina não pôs na conta de Deus o seu rapto, a sua condição de escrava, nem as suas possíveis perdas. Ela podia ter falado, Deus poderia ter me protegido, poderia ter me livrado, poderia tudo. Poderia mesmo. Mas como eu sempre digo para os irmãos, é um processo e nós temos que confiar nos processos de Deus. Então, irmãos, isso não é pouca coisa, né? É muita coisa. Quando a gente considera que ela tinha todas as razões do universo para duvidar do poder e do amor de Deus. Porque ela se deu mal pra caramba, né? Além de perder todos os seus familiares, ainda estava ali de escrava. Mas o que a gente descobre? Que ela perseverava no seu coração com uma fé incondicional, uma fé ilimitada, uma fé que realmente era uma fé que agradava a Deus. Não é comum, né, em tempos de calamidade e tribulações, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, de coronavírus, de perda de emprego, de pessoas amadas, de doenças, de falta de dinheiro, não é comum a gente manter a fé inabalada. Né? Muitos de nós fraquejamos nesses momentos, porque não é fácil mesmo, né, irmãos? Como é difícil a gente manter aquela fé que não se abala quando tudo vai ruim. A gente ainda a gente fica tentado a ficar perguntando para Deus, por que a gente está sofrendo desse jeito? Por que fulano morreu? Por que nós estamos nessa situação? Por que fulano está doente? Por que perdemos o emprego? Se ele é capaz de nos livrar de qualquer mal. Então, infelizmente, muitos neste caminho acabam abandonando a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Porque acham que Deus é o gênio da lâmpada. Você a esfrega e pede um milagre, olha, eu não quero que a pessoa morra, eu não quero perder o emprego, eu não quero isso. E Deus vai lá e faz o seu pedido. Mas como a gente já discutiu várias vezes, o Senhor Deus não é o gênio da lâmpada. Ele é o Deus soberano que está sobre o universo. E ele não perde nada. Não pense que Deus perdeu o controle do mundo. Então eu acredito que quando a gente reclama da situação, reclama do mundo, diz que o mundo não tem jeito, nós estamos murmurando contra Deus, porque ele não perdeu o controle, irmãos. Não esqueça disso. Então, por causa disso, muita gente acaba apostatando da fé. O que não aconteceu com aquela menina, né? Aquela menina não questionou Deus,
Mas o que que ela fez? Ela deu testemunho do seu poder em meio à crise. Tanto é que Naamã se converteu ao Deus vivo e verdadeiro, né? Então, que esta menina, que não tem nome na Bíblia, infelizmente, que ela nos sirva de exemplo, de que em qualquer momento, em qualquer situação, nós temos que crer, temos que ter uma fé inabalável, porque o Senhor, a despeito de passarmos por qualquer dificuldade, qualquer situação, Ele não nos abandona. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Que mesmo em meio às tribulações, eu testifique do poder de Deus pela fé. Esta é a minha oração. Espero que seja a sua também, irmãos. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.